Abre comigo a sua Bíblia, por favor, na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, no capítulo 3, e o versículo 16. Primeiro Coríntios, capítulo 3, verso 16. Nos diz assim: não sabeis vós que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Amém. Você pode inclinar sua cabecinha, fechar seus olhinhos, por favor? Paizinho, mais uma vez eu louvo teu nome. Tua presença nos é tão importante. Nos sentimos extremamente felizes por nos reunirmos nesse lugar, mesmo sabendo, Senhor, que o mundo está nos apartando uns dos outros. E nos dá o privilégio de termos uma reunião de culto como esta, para honrar o teu nome e te glorificar. E já sabemos, Senhor, que a tua mão poderosa, certamente, já operou milagres hoje na vida de muita gente. Temos essa fé, e por essa fé nós te louvamos e te agradecemos. Mas agora, Senhor, é-me dado o privilégio de falar a tua palavra. E de mediante o que for falar aqui, bem sei que pode construir vidas ou não. Contudo, tudo isso depende puramente do teu poderoso Espírito Santo. Pois melhor do que ninguém, tu sabes que eu posso apenas falar. Mas enquanto eu falo, Senhor, pois é tudo o que posso, que o teu meigo Espírito nos ensine, pois ele pode fazer isso de uma maneira perfeita. Eu rogo a tua presença uma vez mais, o teu favor sobre nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos trabalhando uma série de mensagens, tanto de manhã quanto à noite, todas estas conectadas dentro de todo o nosso conteúdo de Filhos do Reino, na perspectiva de aprendermos tudo aquilo que nos ensina essas 12 lições, que nos conduz aos conectes, a ideia de concebermos que somos a estratégia de Deus para essa geração, para esse tempo, que a igreja é a estratégia de Deus para não só pregar, mas viver o reino de Deus neste mundo. E este material sempre está exposto ali no final, na prateleira, você tem o livro Filhos do Reino, que é um direito exclusivo dessa igreja, onde você aprende essas verdades que estão sendo ensinadas domingo pela manhã e domingo à noite. E hoje quero lhes falar dentro do contexto do Espírito Santo. E é um convite para que o Espírito Santo governe a nossa vida, ou a sua vida. Perceba, portanto, que tudo aquilo que a gente fala do reino de Deus é uma mera explicação de toda a grandeza da glória do Senhor, mediante a ideia que ele teve de fundamentar o seu reino celestial, bem como o seu reino físico. E tudo isso sob a égide, o controle e o poder da Trindade. Nada foi edificado sem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tudo foi edificado a partir deles. Tudo nasceu a partir deles. Tudo criou vida, tudo criou forma, tudo se estabeleceu. E somos sabedores de que, naturalmente, essa Trindade opera ainda hoje em nossos dias. E eu quero hoje conversar com você especialmente sobre a terceira pessoa da Trindade, a saber, o meigo Espírito Santo. Justamente porque considero ele a pessoa mais importante dentro do contexto de igrejas. Mesmo porque é através dele que a gente conhece a pessoa maravilhosa de Jesus. É através dele que a gente estabelece uma comunhão plena com o Pai. É através do Espírito Santo que a conexão com o céu é possibilitada. É por meio do Espírito Santo que a gente consegue aprender a palavra de Deus. É por meio do Espírito Santo que somos convencidos, que tudo começa a ficar claro, ficar iluminado em nossas almas. Portanto, ele é a pessoa mais importante. O Pai o designou para que ele viesse governar essa terra. Foi justamente por isso que Jesus disse que ele precisava partir, para que ele partindo, o Espírito pudesse vir e reinar e governar dentro de nós, e a partir de nós, estabelecer o reino de Deus aqui na terra, através de nossa vivência.
Ele é, portanto, a pessoa mais importante aqui esta noite. É a pessoa que precisa ser lembrada, precisa ser observada, precisa ser compreendida, precisa ser identificada. E eu quero te convidar de maneira muito breve a te levar a vislumbrar essas coisas do Santo Espírito de Deus, a partir de sua própria fala, de seus próprios ensinos, de seus próprios anseios e de sua revelação a nós. Perceba, portanto, que precisamos saber quem é o Espírito Santo, ou, como alguns dizem, o que ele é. Eu retiraria essa segunda pergunta, porque o que não define uma pessoa? Quem define uma pessoa? E o Espírito Santo não é algo, não é alguma coisa. Ele é uma pessoa extremamente personificada. Ele é totalmente divino e totalmente relacionável. Por isso nós podemos compreendê-lo e vislumbrá-lo ao longo de toda a Escritura. E você consegue ver isso desde o livro de Gênesis. É bem verdade que não dá para a gente dialogar desde o Gênesis em razão do tempo, para isso que você precisa vislumbrar o que está escrito no livro. Entretanto, é preciso de maneira breve saber que o Espírito Santo é, de verdade, uma pessoa que tem todos os atributos como nós temos, tem todas as faculdades como nós temos, tem toda a ciência como nós temos, tem todo sentimento como nós temos. E a Bíblia fala dele de uma forma muito pessoal. Para isso, compreenda, ele é Deus, ele é chamado de Deus, ele é igualitário à Trindade. Se você for em Mateus 28:19, por exemplo, quando Jesus fala, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele condiciona a Trindade na mesma medida, na mesma qualidade, no mesmo poder, no mesmo nível de autoridade. Se Jesus é classificado, é identificado, é exposto, é ensinado, é visível como uma pessoa, e Deus Pai é de igual modo visto, entendido, compreendido como uma pessoa, de igual modo o Espírito Santo também é uma pessoa. E ele deixa isso de uma maneira tão clara para todos nós vislumbrar. E não somente de maneira teológica, até porque o convite de Jesus para conhecê-lo não é meramente estudá-lo de maneira teológica, justamente porque ele é a porta relacional. Se não houver um relacionamento com o Espírito Santo, negarmos essa oportunidade, rejeitarmos esse privilégio, naturalmente nós estaremos rejeitando o privilégio de nos relacionarmos com Jesus e naturalmente de nos relacionarmos com Deus. Portanto, sem o Espírito Santo não há relacionamento com Deus e não há relacionamento com Jesus. Ele é que faz essa conexão, ele é que estabelece esse ponto de contato. Se não perceba, venha comigo rapidamente, vamos tentar compreender. Se você for na sua Bíblia, de maneira breve, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, por exemplo, logo de maneira rápida, você vai ver Jesus falando no 14, 15, 16, vários textos relacionados ao Espírito Santo. Mas venha comigo rapidamente, olha o verso 15 ao verso 17. Jesus diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco, e estará em vós. Perceba que Jesus está dizendo que ele vai partir para o céu, que ele vai deixar os discípulos. É bem verdade, ele veio por um tempo, para cumprir uma missão, e a missão de Jesus era estabelecer de volta a oportunidade do homem viver o reino de Deus, era dar ao homem o privilégio de entrar pela porta da graça e alcançar, portanto, o perdão do divino através do seu próprio sangue. E, portanto, restabelecendo essa oportunidade, dá-nos ele o direito de recebermos o governador que faz essa porta em nós. Se não perceba, quando ele diz
que não vai deixar os discípulos sozinhos. Se você olhar o versículo 18 adiante, ele diz: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar vocês tristes. Por que ele está dizendo isso? Porque lá no versículo 1 e 2, você vai ver que os discípulos estavam entristecidos. E qual é a razão que eles estavam entristecidos? Ora, porque no capítulo 13, Jesus fez a última ceia. E na última ceia, ele celebrando, deu uma série de instruções, ministrou uma mensagem maravilhosa sobre servidão, ensinou os discípulos acerca do que viria a acontecer e começou a dizer a eles: daqui a pouquinho vai ser chegado o momento de ser crucificado. Logo na ceia, ele também diz a Judas: o que tem que fazer, faça depressa. E Judas sai do meio da ceia e vai trair Jesus. Então os discípulos começam a se entristecer, porque o próprio Jesus estava entristecido. Ele mesmo disse aos discípulos: a minha alma está cheia de tristeza e angústia até a hora da morte. Perceba, portanto, que é por isso que eles estavam preocupados, entristecidos e angustiados. Então Jesus lhes dá essa palavra de consolo no capítulo 14, verso 1. Olha na tua Bíblia para tu ver. Ele disse: não se turbe o vosso coração, isto é, não se angustie, não se desespere, não ficais ansiosos, não ficais agoniados ou angustiados. Por que, Jesus? Por que o Senhor fala isso? Ele faz uma promessa maravilhosa, afirmando aos discípulos que ele iria preparar o lugar, mas que voltaria. E esboça tudo isso ao coração dos discípulos, afirmando o seu retorno para buscá-los. Mas então, no verso 16, ele diz: quando eu for e eu preciso ir, eu rogarei ao Pai, para que Ele vos envie outro Consolador. Por que outro Consolador? Ora, porque o primeiro Consolador já está consolando. Ele, o próprio Jesus, já está consolando os discípulos, dizendo: eu estou convosco, não vou deixar vocês órfãos, não vão ficar sozinhos, mas eu vou mandar outro igual a mim. Alguém que os ame como eu amo. Alguém que cuide de vocês como eu cuido. Alguém que sabe o que vocês sentem como eu sei o que vocês sentem. Alguém que vai chorar com vocês. Alguém que vai sorrir com vocês. Alguém que não vai deixar vocês em momento algum. Por que, Jesus, o Senhor está fazendo isso? Bem, porque o único meio de Jesus morar dentro de nós era por meio do Espírito Santo. Então ele diz: eu preciso ir, e eu vou mandar esse Consolador para vocês. Mas tem uma coisa: ele é tão precioso, ele é tão divino, ele é tão extraordinário, ele é tão perfeito, é tão relacionável, é tão cheio de amor e de sentimentos, que ele é o Espírito da verdade. E ele diz: o mundo não pode receber ele. Por que o mundo não pode receber ele? Primeiro, porque ele é o Espírito da verdade, é divino, santo, exaltado, é a terceira pessoa da Trindade, é assim. Mas segundo, porque só pode receber ele aqueles a quem lhes é dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Somente os filhos. Só os filhos podem. É por isso que João expressa isso no primeiro capítulo do seu livro. E é por isso que Paulo expressa isso em Romanos, no capítulo 8, os versos 14 ao verso 17. Só filhos podem receber essa presença gloriosa de um ser tão divino. Portanto, o Espírito Santo que o mundo não pode receber, esse Consolador amado que o mundo não pode conhecer, ele não só traz a presença da Trindade para dentro de nós, mas ele é a própria Trindade dentro de nós. É por isso que o apóstolo Paulo diz: não sabeis vós que sois o santuário do Espírito Santo de Deus, que habita em você. Ele fez de nós uma morada de um ser extremamente poderoso, santo e único, tão divino e tão amável, que você blasfema contra Deus, as pessoas falam mal de Jesus, rejeitam, criticam, zombam, xingam,
Mas Jesus disse: se vocês blasfemarem, compararem as obras dele para com as do diabo, não tem perdão. Como quem diz, peque contra tudo, mas não peque contra o Espírito Santo. Por que, Jesus? Porque não há nada mais meigo, não há ninguém mais amável, não há ninguém mais puro, não há ninguém mais relacionável, não há ninguém mais entranhável dentro de nós do que Ele. Entende? E Jesus disse que Ele virá um outro Consolador, e Ele vai estar com vocês para sempre. E o que Ele vai fazer, Jesus? Bem, caminha um pouco comigo. Mesmo o Evangelho de João, no capítulo 14, verso 25. Aliás, um pouquinho antes, só para você se lembrar, olha o verso 23. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Se você ama a palavra de Deus, se você ama Jesus e guarda a sua palavra, e você creu em Jesus como seu Salvador, então o Espírito Santo trouxe o Pai e o Filho para morar dentro de você. O céu está morando dentro de você. O trono está morando dentro de você. Sabe por que o diabo te odeia? Porque ele olha para você e vê o trono. Mas eu sou um miserável pecador, pastor. Eu vivo na miséria. Eu sou um homem mentiroso, sou um homem falho, sou um homem cobiçoso, sou uma mulher assim, assim, assim. É verdade, somos assim. Mas o sangue de Jesus Cristo nos purificou e nos justificou. Então, quando o diabo olha para nós, ele vai ter que olhar por meio da lente que o Cristo Jesus nos colocou. Estamos escondidos em Jesus, e é através de Jesus que podemos assim observar nas lentes espirituais seres meramente humanos, mas cujo trono do Altíssimo foi plantado para governar dentro de nós. Então ele que fique com raiva, desde que o reino esteja plantado aqui. Perceba que Jesus diz no verso 25: tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Observe essa frase. Jesus não diz que o Pai enviou no meu nome. Ele diz que o Pai enviará no meu nome. Por quê? Porque Jesus ainda está aqui com os discípulos. Ele ainda é carne com os discípulos. Ele ainda não fora crucificado. E o Consolador foi enviado em definitivo para governar quando Cristo sobe aos céus e ascende aos céus. 10 dias depois, esse Espírito vem com o trono do divino e estabelece o governo na terra. Perceba o que ele diz. E ele vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. É por isso que se qualquer pessoa, qualquer leigo, qualquer cidadão que pegou essa palavra de Jesus, não entendeu, qualquer um não entendeu, e o seu anelo, o seu anseio, o seu desejo é aprender, e sua alma dizer: Senhor, o que é isso? Esse Santo Espírito que habita em mim, mas que está procurando gente para ensinar, revela o coração das pessoas a sua palavra. Por isso essa palavra é viva e eficaz, porque ele revela o coração da pessoa com intimidade. Ele que traz todo esse conhecimento. E não só isso, ele também nos faz lembrar o que fora dito. Você certamente, em algum momento, ao tomar qualquer decisão, em algum momento veio como que uma lembrança, uma voz suave, ou como um sussurro ao seu coração, te trazendo à lembrança um sermão
um texto bíblico, uma meditação ou uma profecia, alguma coisa. Já aconteceu com alguém aqui algo assim? Se aconteceu, levante a mãozinha que eu quero saber. Claro que aconteceu, porque é o meigo Espírito Santo te dizendo: não, não é por aí, não vai por aí, tem um buraco aí na frente, tem um espinheiro aí na frente, tem um mau contrato aí na frente, tem uma armadilha aí na frente. Ele tentando te guiar pelo caminho correto, te lembrando das palavras que te guia como uma luz no meio da escuridão. É o meigo Espírito que faz isso, sabe? Esse mesmo Senhor nos leva a compreender de maneira tão maravilhosa. No mesmo Evangelho de João, veja o que Jesus diz ainda. Vem comigo. Lá no verso 26 do capítulo 15. Jesus está consolando os discípulos. Então ele diz: quando vier o Consolador, aquele mesmo que eu, da parte do Pai, vos enviarei, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estáis comigo desde o princípio. Ele está dizendo que o Espírito Santo vem com um propósito específico e claro, de andar conosco, de nos ensinar as verdades do reino de Deus, todas aquelas referentes ao Cristo, porque é justamente isso que nos garante a conexão com o divino. Se você continuar um pouco mais na sua Bíblia, no capítulo 16 do Evangelho de João, então veja o que Jesus diz no verso 6. Antes, porque vos disse isto, o vosso coração se encheu de tristeza. Ele está falando ainda do momento em que ele ia partir para o céu. Ele está respondendo aos discípulos: porque eu disse que vou para o céu, seus corações encheram de tristezas. Antes, porque vos disse isso, vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Ele está dizendo: o único meio de vocês terem essa celebridade dentro de vocês é eu indo para o céu. Eu indo ao Pai e rogar ao Pai para que cumpra essa promessa. E ele continua e diz: pois, quando ele vier, quem? O Consolador, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Perceba que o meu papel é falar a palavra, mas a importância e o papel poderoso do Espírito é convencer as pessoas mediante a palavra falada. Nós não temos o poder de convencer ninguém a aceitar a Jesus, mesmo que sejamos bons vendedores. O único que consegue convencer o homem ou a mulher é o meigo, o Espírito Santo, e ele não precisa de esforço. Ele só precisa de um canal. E olha bem para quem está pertinho de você e diga: você é o canal. Você é a conexão. Ele precisa só de você. Ele pode fazer isso sozinho? Pode! Então por que nós? Porque nos é dado o privilégio. Ele poderia fazê-lo sozinho, mas ele olhou para você e disse: coopera comigo, trabalha comigo, deixa eu compartilhar a minha glória com você. Uau! Para que eu sinta o sabor do que é ganhar uma alma. Entende? Ele não precisava de nós, mas ele te deu esse privilégio. Então, quando você abre a tua boca e fala de Jesus para alguém, o Espírito Santo se enche de alegria e diz: vou usar agora. Ele está compartilhando da glória dele conosco. Por isso Salomão diz: quem ganha almas, sábio é. É um privilégio. E Jesus continua dizendo: ele vai convencer do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me verei mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Uma das mais belas palavras de Jesus está aqui no verso 12. E ele diz: ainda tenho muito que vos dizer,
mas não o podeis suportar agora. Sabe o que ele está dizendo? Gente, eu tenho muita coisa para revelar e ensinar para vocês. O melhor de tudo aquilo que está revelado nas Escrituras ainda está para vir. Eu tenho muito para ensinar para vocês, mas vocês não têm capilaridade ainda, vocês não têm ainda suporte para aguentar tudo isso. Vocês estão rasos demais para aguentar tudo isso. É Jesus. Então ele mesmo diz: mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo que o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O que Jesus está dizendo é que a presença do Espírito Santo em nós nos propicia aprender e ver e receber dele coisas inimagináveis que até então não concebemos em nossa mente. Ele está dizendo que o profundo e o escondido, que antes era um mistério escondido na eternidade, por meio do Espírito Santo pode ser acessado por qualquer um daquele que crê no Cristo Jesus. É como se os céus abrisse uma conexão e dissesse: sugue tudo o que você quiser aprender de mim. Que maravilha! Esse Espírito que Jesus diz não é uma força, não é simplesmente, um vento, uma energia. Embora um dos seus símbolos seja o vento, outro símbolo seja o fogo, outro símbolo seja o óleo ou o azeite, outro símbolo seja a água, outro símbolo seja vestimentas, e ele é chamado de tudo isso, de vento, de fogo, de revestimento, ele é chamado de várias coisas. Entretanto, ele é uma pessoa em si, e ele possui os atributos de uma pessoa em si. Se você caminhar comigo no livro de Romanos, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, você vai ver de maneira tão clara, a partir do capítulo 8, grandes implicações acerca do Espírito Santo. Mas, apenas para você ter rapidez nisso, porque as horas voam, se você for ao versículo 26, de maneira breve, ele diz que da mesma maneira, o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Porque nós não sabemos orar e nem pedir como convém. Mas ele não só tem entendimento para conceber o que é melhor para nós, mas ele também se coloca na brecha por nós e intercede por nós numa linguagem da qual a gente não consegue entender. Porque ele ora por nós com gemidos inexprimíveis, isto é, ele acessa os recônditos, os lugares secretos, perfeitos e escondidos do coração de Deus e coloca nossas necessidades lá dentro do coração de Deus, onde eu jamais iria entrar. Só ele pode fazer isso. Sabe aqueles momentos em que você está tão tenso, em que a crise te afetou, em que as preocupações, em que as lágrimas, em que as angústias, em que o medo, em que a morte, em que o luto te oprime de tal maneira que como se tivesse um prédio sobre os seus ombros, e quando você dobra o joelho para orar, você tenta tirar palavras, mas tudo que sai são gemidos. Já aconteceu com alguém? Você queria orar, mas não sai. Tua mente até formula palavras, mas você não consegue dizê-las. Como orar então? Dentro de você há um Deus observando tudo, compreendendo tudo. Então ele começa a linkar esses gemidos e traduzi-los ao coração do Pai, em palavras que você jamais conseguiria dizer. Daí você não entende, porque tem coisas boas que acontecem na sua vida que você não planejou, mas vieram. Daí você não entende dos livramentos
das curas, dos benefícios que você não viu, você nem pediu. Porque até a gente só glorifica por aquilo que vê. Mas se nós pudéssemos tirar as nossas lentes e colocar umas lentes espirituais e vislumbrar o que acontece à nossa volta no mundo metafísico, das duas uma: ou dobraríamos os nossos joelhos e não levantaríamos por horas em adoração, ou ficaríamos loucos, para você ver o que Ele tem feito para nos guardar. Certa feita, a JBN fez um teatro aqui, e formularam uma jovem desde o início, que estava em Cristo, depois enveredou nas coisas do mundo e tal, e se perdeu até o momento em que ela tentou se suicidar. E de longe a cena trazia a figura de alguém representando o Cristo, puxando ela, e de repente ele vem e faz como que uma sombra. Vocês se lembram desse teatro? Enquanto tudo em volta tenta atacá-la, mas a sombra do Consolador, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É nele que podemos apagar os dardos inflamados do maligno, que não te acessam, porque de dentro de você sai um escudo que te protege de todo o mal. O nome dele, meigo Espírito Santo, o Consolador amado, o amigo fiel, o menosprezado, o que tratamos com indiferença, o que às vezes rejeitamos, o que colocamos de lado, o que na maioria dos casos não é ninguém, não é nem convidado, não é citado, geralmente não é adorado, geralmente não é visto, geralmente é totalmente desprezado, literalmente. Entretanto, mesmo no desprezo, mesmo oculto, mesmo ignorado, mesmo rejeitado, não abre mão de te amar. Ele tem um universo de unção e vida para nós, e a gente o rejeita de uma maneira tão singular. Se a gente entendesse a pessoa do Espírito Santo, se pudéssemos, tentar compreender a mente do Espírito. O próprio Paulo pergunta: quem compreendeu a mente do Senhor? E permitisse que Ele governasse de fato a nossa vida. Fala comigo. Você acha que se de fato eu dissesse: Espírito Santo, eu não quero tomar nenhuma decisão, nenhuma atitude, nenhuma fala, nenhum diálogo, nenhuma conversa, seja entre marido e mulher, sem que o Senhor me oriente, você acha que a nossa vida teria problemas? Você acha que a gente brigava um com o outro? Você acha que a gente ia pisar em falso? Você acha que a gente dissesse: guia os meus passos para mim não tropeçar em pedra, ainda eu pisaria em serpente? Ainda pisaria em alguma coisa que me levasse ao chão? Você acha que se eu pedisse a Ele: governe a minha vida com toda a sua força, e que não sobre espaço em mim para a minha própria vontade, você acha que Ele me colocaria em fria? Você acha que Ele me levaria para o matadouro? Então sofremos o que sofremos,
porque queremos andar sozinhos. Escolhemos andar sozinhos. Preferimos andar sozinhos. Mas se você levantar amanhã, segunda-feira, pela manhã, e dizer: Espírito Santo, vamos trabalhar comigo. Entra no meu carro. Deixa eu saber que o Senhor está presente. Você vai se surpreender. Porque Ele é tão ignorado, Ele é tão desprezado, que quando Ele encontra alguém que diz: eu quero saber se tu está aí, imediatamente Ele se manifesta. Porque Ele sente um faro enorme por corações apaixonados. Mas Ele é o Espírito da verdade. Então Ele não vai vir se o meu coração estiver com falsidade ou com bobagens meramente especulativas. Ele é o Espírito da verdade. Então Ele sonda dentro de mim se há verdade na minha oração, se há verdade dentro do meu ser. É tão real. Ele é tão evidentemente uma pessoa tão claro. E é claro que eu gostaria de te dizer: Ele fala, Ele guia, Ele olha, Ele instrui, Ele abraça. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios no capítulo 4, versículo 30, e ele diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Por quê? O que Paulo está dizendo isso? Ele está dizendo que o Espírito Santo, ele é uma pessoa tão sensível que nós podemos entristecê-lo. Ele pode se sentir triste com as minhas atitudes. E é esse Espírito que me selou para o dia da redenção, isto é, Ele é a minha garantia. Entende? É a garantia de que eu não serei confundido na eternidade. E como eu posso entristecê-lo? É evidente que uma série de coisas o entristecem. Mas ensinou-me o Espírito Santo que a primeira coisa que entristece a Ele é quando desfazemos do próximo. É quando tratamos o próximo mal. É quando damos ao próximo uma paga da qual ele não daria. É o primeiro movimento nosso que fere o Espírito. Porque ele nos ensina a amar. E se a gente trata com ódio, nós estamos rejeitando o seu ensino e ferindo o seu coração. Até porque ele traz a essência do Pai para dentro de nós. E o Pai não é o possuidor de amor. O Pai é o próprio amor. Ele é puro amor. Então, como não ministrar isso em nós? Quanto mais cheio dele, mais amoroso você fica. Quanto mais domínio o Espírito Santo te der, mais desejoso de abraçar as pessoas você fica. Mais mole de coração você fica. Mais chorão você fica. Mais meloso você fica. Porque Ele é amor puro. E se tem uma coisa que aprendi na palavra, deixa eu ver o tempo, é que o amor só se lasca. O amor é sofredor. O amor tudo suporta. O amor tudo acredita. O amor não vê falsidade. O amor não age com falsidade. O apóstolo Paulo define Deus no capítulo 13 de Corinto, explicando à igreja de Corinto o perfil de Deus. E o Espírito Santo traz tudo isso para dentro de você e diz: você não consegue acreditar no teu próximo? Então você precisa aprender a amar. Você não consegue cuidar do teu próximo? Você precisa aprender a amar. Você não sabe valorizar o teu próximo? Você precisa aprender a amar. Você não sabe ser gentil com o teu irmão? Você precisa aprender a amar.
Você não sabe ser educado com o próximo, você precisa aprender a amar. Então ele vai nos convidando e dizendo: deixa eu tomar essa parte do seu ser. Até porque cada um de nós sabe o tamanho da casa da qual o Espírito Santo habita. Para alguns é apenas um quartinho. Para outros, o seu coração é uma casa ampla e cheia de cômodos. Para outros é um castelo. E talvez coloca o Espírito Santo lá no porão e diz: cuida dessa parte baixa, e a parte legal eu vou cuidar. E é justamente das partes legais do nosso ser que saem as más respostas, as decisões erradas, as nossas definições de caráter, de amor, de bondade. Tudo sem Ele. E quando na verdade tudo que Ele queria era só a oportunidade de nos ensinar a viver o reino de Deus, tendo Ele como governador, nos conduzindo sempre para o bem. É por isso que Paulo diz, gente, no capítulo 5 de Efésios, e o versículo 18, ele diz: gente boa, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas ao invés disso, enchei-vos do Espírito. O que ele está dizendo? Pare de ficar observando, amando as coisas que são apenas passageiras, que engodam a sua alma por um momento e daqui a pouco provoca confusões. E ao invés disso, gaste o seu tempo se apaixonando, buscando, assumindo, recebendo o cuidado do Espírito Santo. Seja cheio dele, a ponto de não sobrar nada em você que seja seu. Tem uma canção do Degma Marx, já cantamos aqui tantas vezes. E essa canção diz que ele cresça e que eu diminua, que ele apareça. É um convite a nós dizendo: se esvazie de você mesmo e deixe o Espírito Santo reinar. É esse mesmo Espírito que Paulo, escrevendo em 1 Tessalonicenses 5,19, diz: gente, cuidado, porque existem coisas que podem apagar a chama do Espírito em vocês. Invejas, fofocas, maledicências, sabe? Palavras erradas, invejas das mais intrínsecas. Não apagueis o Espírito. Esse mesmo Espírito que é dado a todo aquele que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. Esse mesmo Espírito que é dado a todo aquele que decidiu entregar sua vida a Jesus. É nesse exato momento que esse mesmo Espírito entra dentro para tirar tudo que é tranqueira e jogar tudo fora, aquilo que não presta. E então limpar a casa. Esse mesmo Espírito que garante, que dá o acesso à salvação no Cristo. E agora, cheio dessa salvação, é esse mesmo Espírito que me faculta o privilégio de, pela fé, buscá-lo e buscar o batismo nele mesmo. Esse revestimento que me capacita, que me autoriza e que me autonomiza para ir fazer com que o reino aconteça com infusão de poder e graça através do testemunho da fé. Uma promessa da qual Jesus disse aos discípulos: não façam nada sem antes buscar essa promessa. A promessa da qual em Lucas 24:49 ele diz: fiquem em Jerusalém. Eu sei que vocês querem pregar, eu sei que vocês querem anunciar ao mundo a salvação, mas não vão a lugar nenhum antes que a promessa de meu Pai se cumpra na vida de vocês. E qual promessa é essa, Jesus? A mesma que ele disse: quando eu chegar lá em cima, eu vou rogar ao Pai para que Ele envie o Consolador que Ele prometeu. Então lá em Atos, no capítulo 1 e o versículo 5, ele diz aos discípulos: olha, não convém vocês saberem as coisas que meu Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas saibam que Ele vai vir e cumprir a promessa feita a vocês muito por esses dias.
E o versículo 8 ele diz: pois há de descer sobre vocês o poder do Espírito Santo, que há de vos fazer testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins de toda a terra. É por isso que Atos 2, e a Bíblia diz, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa. E foram vistas línguas repartidas como que de fogo sobre cada um deles, como que repousasse sobre cada um deles, e cada um profetizava e falava na sua própria língua, os ouviam nas suas próprias línguas. E quando indagados, Pedro levanta-se lá do versículo 14 em diante e diz: isto aqui é o que foi dito pelo profeta Joel. É o cumprimento da profecia de Joel, é o derramar do Espírito Santo sobre todo aquele que nele crê. E lá nos versículos 17 em diante ele diz: olha, e essa promessa não é apenas a nós, aliás, 24 em diante, essa promessa não é só para nós, é para todo aquele que um dia também há de crer, todo um dia que um dia querer essa promessa, poderá receber. É pela fé. Ele está dizendo: gente, se tem algo que o céu quer te dar de bom, se chama Espírito Santo. Não tem nada mais importante do céu em nós do que o Espírito Santo. Você não entendeu. E talvez, se a gente não entendê-lo, continuaremos não só sem receber os benefícios do céu, mas deixaremos de fazer grandes coisas para Jesus. Pois o poder do Espírito Santo, a partir da compreensão dele em nós, e dessa compreensão nos levando a buscá-lo pela fé e recebendo o batismo com o Espírito Santo, esse poder nos impulsiona, nos empurra a fazer muito mais para ele do que fazemos sem esse revestimento. É uma capacidade a mais, que não é dada a alguns, é dada a todo aquele que crê e que quer. Ele está pronto para isso. Esse Espírito Consolador. Por isso eu quero terminar esta reunião convidando você a pensar um pouco, a buscar um pouco mais, a falar com Deus acerca do Espírito Santo. Tire suas dúvidas com o Espírito Santo. Se você ainda tem alguma dificuldade de acreditar nele e no seu poder, não tem ninguém mais interessado em se revelar a você do que ele mesmo. Ele mesmo quer te ensinar. Então, convide-o para te ensinar. Você não precisa de mim, não precisa dos pastores. Você tem o próprio Mestre. Você tem o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que vos ensinará toda a verdade. Ele que está aqui essa noite é o promotor de avivamento, é o que traz a celebração da vida, é aquele que impinge em nossa alma a sua glória e faz com que nos tornemos como que os carregadores da arca em pleno século 21. É o meigo Espírito Santo, essa pessoa bondosa, amável, perfeita, gentil, honesta, verdadeiro, puro, sensível, mais real do que esse púlpito do que eu apalpo aqui agora. Não o entristeça, não o rejeite, não o negue, não o deixe fora de sua vida, não o deixe. Você não sabe o que está perdendo, e por conta de deixá-lo fora, concluo, nós estamos vendo igrejas minguarem, grandes ministérios se tornando nada mais do que belas igrejas vazias. Nós estamos vendo grandes ministérios se perdendo, porque o deixaram. Não há vida sem o Espírito Santo.
Se alguém aqui já ouviu ou já leu qualquer coisa sobre um homem chamado John Wesley, com certeza muitos já leram. E você vai descobrir que ele foi um dos mais célebres pregadores que esse mundo já viu. Um dos grandes ícones do metodismo. Um homem extraordinário, com o pulmão afetado de pneumonia e tuberculose. Mas que durante anos, como afirma a sua biografia, um tição tirado do fogo. Pregou o Evangelho de Jesus a milhares e milhares de pessoas, tanto na Inglaterra quanto em algumas das suas viagens à América. E por onde ele passava, ele ensinava esse ardor, esse clamor, esse poder do Espírito Santo, e milhares de pessoas se rendiam a Jesus e a presença marcante do Senhor dominava. Conta-se, e eu só peço a sua atenção para isso, conta-se que em uma das reuniões na Nova Inglaterra, 10.000 pessoas, numa planície, queriam ouvir John Wesley pregar. E ele em cima de um caixote. Era um homem de pequena estatura. Ele abriu a Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 9 e o verso 27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Quando ele terminou de ler, uma pessoa no meio da multidão caiu morta. Então alguém gritou: pregador, alguém morreu. Ele leu uma segunda vez: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Um outro grito de desespero: um outro homem morreu. No quarto que caiu, a multidão disse: por favor, não leia mais. A gente já entendeu. Será que ele precisa fazer o mesmo para que a gente entenda? Esse homem, juntamente com muitos outros grandes ícones, viram metade do mundo ser inflamado com o poder do Espírito Santo. Se você for à Índia, em Mumbai, você vai ver os traços de um avivamento que começou na Inglaterra. E William Carey levou para o continente indiano, movido pelo Espírito Santo. Mas se você for a Londres hoje e for visitar a igreja onde John Wesley, o Methodist Church, pregava, cuja imensa construção, com a capacidade de 10.000 lugares, como um grande teatro. Hoje, do lado direito tem uma pequena capela para 20 pessoas. O restante é um museu e em cima são lojas. Lembranças de um avivamento que passou. Porque o país em que entenderam e que a própria rainha afirmava que o governo era mantido pelo Espírito Santo, era a terra do fogo, se tornou a terra do ateísmo, de Dawkins, que agora disseram ao Espírito Santo: não precisamos de você. Não vamos correr esse risco. Não vamos fazer o mesmo. Vamos nos arrepender de tê-lo ignorado. E vamos dizer a Ele: Senhor, ao contrário, nós precisamos de Ti. Nós Te queremos mais que tudo nessa vida. Te quero mais do que a janta dessa noite. Te quero mais do que amanhecer vivo. Porque de que adianta amanhecer vivo sem Ele? Entende? Te quero mais do que as portas abertas no meu emprego. Te quero mais do que sucesso. Te quero mais do que uma vida feliz.
te quero mais do que a saúde. Porque de que adianta ter tudo e não ter Ele? Eu queria que você ficasse em pé. Deixa Ele governar a sua vida. Deixa Ele governar a tua casa. Deixa Ele governar todos os ambientes. Hoje nós nem vamos cantar, meu lindo. Hoje nós vamos só chorar. Deixa Ele governar a sua casa. Quem sabe você pode olhar para dentro de si e talvez ver que Ele talvez não tenha mais a primazia, que talvez Ele está apenas num quarto escuro, como um sótão, um porão, que Ele tem ficado de fora das reuniões importantes de nossa família, que Ele tem ficado de fora das nossas escolhas, do nosso casamento, das nossas amizades, dos nossos encontros, dos nossos negócios, dos nossos contratos, das nossas agendas. Talvez Ele tenha ficado de fora de tanta coisa que a gente consegue se lembrar agora. Mas esta noite sussurra ao meu ouvido o mesmo Espírito, afirmando que Ele simplesmente começa tudo de novo agora. E diz: deixa tudo que passou. Inicia um relacionamento agora. Comece a buscá-lo agora. Não o despreze mais. Não o entristeça mais. Não o rejeite, por favor. Não o mande embora dessa igreja. Era tudo que a gente tem. Eu não vou te convidar a vir à frente, a menos que você queira. Mas eu vou te convidar a orar. Eu vou te convidar a se entregar, a oferecer o trono para Ele. Eu vou te convidar a despir-se de você mesmo, esvaziar-se, diminuir-se. E se quiser desajoelhar em pé, boca no pó, como quiserdes, conquanto que a tua alma desconecte de tudo que é terreno, pueril, falho, pobre, e se conecte com o divino agora. E diga para Ele: Senhor, eu quero o seu governo na minha vida. Fale com Ele. Não precisa esperar eu orar. Fale com Ele. Você tem linha direta com Ele. Fale com Ele agora. Fale com Ele agora. Fale. Talvez faz tanto tempo que você não fala mais em línguas estranhas. Parece que se perdeu. Seja renovado hoje. Recebe de novo aquele fogo que queimava no interior e que parece que a chama foi se apagando. Que em nome de Jesus essa chama se reacenda essa noite outra vez.
Em o nome de Jesus, que a presença gloriosa do Espírito te encandeça outra vez e você sinta essa paixão outra vez. Eu sei que assim como Ele, você tem saudade. Ele tem saudade. Orabado e capaluema laraga xalalamamas. Oh, Espírito Santo, nós nos arrependemos, Senhor, de tantas coisas. Nos arrependemos, Senhor, de não ter priorizado a Ti. Não sei como permitimos, Senhor, mas de algum jeito a paixão por Ti foi vazando, foi indo embora, e o que sobrou é apenas lembranças de um tempo onde a gente navegava no Teu rio, Senhor, onde a gente sentia a Tua glória independente das pessoas que estavam à nossa volta, onde a gente se lançava na Tua presença independente do que iriam dizer os que conosco estavam, mas tudo que a gente queria era Te sentir, era ser instrumento Teu. Ah, Pai, eu não sei o que aconteceu, mas ajuda-nos a corrigir essa rota, Senhor. Ajuda-nos a corrigir essa conexão outra vez. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a buscar a Ti intensamente, com todas as forças, ignorando tudo que pertence a essa vida, mas priorizando a Tua presença gloriosa em nós, pois se a Tua presença, se o Teu governo vier sobre nós, todas as outras coisas nossas darão certo. Quando é que iremos compreender, Pai, que tudo está dando errado, porque tudo está sem Ti? Então eu Te suplico uma vez mais, nos perdoa. Perdoa a nossa ausência, perdoa a nossa indiferença. Perdoa, Senhor, o quanto desprezamos a Ti. E nos dá outra chance de vivermos o avivamento que prometeste, de vivermos a glória de novo, Pai. Como a canção que a gente ouviu, os jovens cantarem há poucos dias, Senhor, e Tu te lembra disso. Faz de novo, Senhor. Faz outra vez. Enche outra vez a Tua igreja. Enche os vasos até derramarem outra vez. Move o Teu calor outra vez. E renova, Senhor. É somente Tu, Senhor. Só Tu, Pai, pode fazer isso. Só Tu pode, ninguém mais. Então eu Te imploro. Oh, eu Te imploro. Manifesta a Tua glória outra vez. Nas casas, nessas casas aqui, nesses corações, nessas pessoas que estão aqui, Pai. É o meu pedido essa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Antes de você ir embora, há alguém aqui essa noite que quer entregar o seu coração, a sua vida, a sua alma, a esse amor de Jesus. Se houver alguém aqui essa noite que diga: Jesus, eu quero Jesus, basta levantar uma de suas mãozinhas e eu quero abençoar você. Há alguém aqui essa noite que quer entregar o seu coração a Jesus? Se houver, onde houver, levante uma de suas mãozinhas para a gente orar por você. Há alguém que quer retornar para Jesus hoje? Não há? Nós vamos terminar com uma canção. Está pronto aí, meu filho, para cantar? Eu queria te dizer no nome de Jesus: deixa o Espírito Santo governar a sua vida. Começa hoje. Até mesmo para aquilo que tu vai jantar. Começa hoje. Diz: governa, Senhor.
governa. Governa a minha conta bancária, governa a minha vida. Deixa Ele governar. Enquanto essa canção vai ser cantada, eu sei que você não pode abraçar, que você precisa respeitar o distanciamento, mas é nessa canção, mesmo de longe ou mesmo distante, quando despedisse de alguém, despeça de maneira diferente hoje. Despeça dizendo: o Senhor governe a tua casa. Ministra essa fala. Diga: o Senhor governe a sua casa. Está bem? Quando essa canção nos despede, estende a sua mãozinha. Que o Senhor Deus de Israel, cujo coração é cheio de amor, é amor puro por nós, ilumine o teu rosto, ilumine a tua casa, ilumine a tua vida, e que possibilite o pleno governo do Espírito Santo sobre a sua vida, e que a cura e o milagre, a provisão e a bênção do divino seja uma realidade vital na tua vida todos os dias. Seja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo abençoado esta noite, em nome de Jesus. Vá em paz, Deus te abençoe.